O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, fazendo parte do Antigo Testamento. Ele recebe o nome de Levítico devido à sua ênfase nos deveres e responsabilidades dos levitas, que eram membros da tribo de Levi designados para o serviço religioso no tabernáculo, o santuário móvel utilizado pelos israelitas durante sua jornada no deserto. Além disso, o livro destaca a importância da santidade pessoal e coletiva, enfatizando a necessidade de se separar do pecado e viver de acordo com os mandamentos divinos. Levítico também detalha as penalidades para transgressões específicas e destaca a relevância da justiça e da misericórdia na vida do povo de Deus. Em resumo, o livro de Levítico desempenha um papel crucial na compreensão das práticas religiosas e éticas do povo de Israel, fornecendo orientações detalhadas sobre como eles deveriam se relacionar com Deus e entre si. Eu sou o pastor Antônio Rocha. E eu sou a diaconisa Maria Salete Portela. Hoje aprenderemos um pouco mais sobre o livro de Levítico, sua importância e seus detalhes. Então, por favor, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para poder ficar atualizado sobre todos os nossos vídeos. Logo após a vinheta, você que é um obreiro do Senhor e quer aprender cada vez mais, pegue a sua Bíblia, faça uma oração e nos acompanhe. Caso tenha alguma dúvida ou quer comentar algo sobre este vídeo, fique à vontade, pois faremos de tudo para responder e tentar sanar esta dúvida. Título e características. O Levítico é o terceiro dos 5 livros que compõem a Lei de Moisés. Contém 10 das 54 sessões em que se dividia o Pentateuco para a leitura anual da lei na sinagoga. Os judeus conheciam-no pelo nome de Vaikra, utilizando a frase inicial do primeiro versículo, e chamou. O nome de Levítico foi adotado pela tradução grega da Septuaginta, baseando-se no fato de quase todos os sacerdotes serem levitas, ou seja, membros da tribo de Levi. O livro destina-se especialmente aos sacerdotes, por isso a frequente alusão a Arão e a seus filhos. Os levitas são mencionados apenas num curto texto no capítulo 25, versículo 32. Mas, tratando-se de um manual para os sacerdotes, convém frisar que muitas das leis são precedidas da frase "Fala aos filhos de Israel". É porque estas leis, muitas delas exigindo a mediação dos sacerdotes, se dirigiam diretamente ao povo, formando parte daquela lei que no fim de contas pedia aos sacerdotes a responsabilidade sobre aquilo que ensinaram ao povo conforme está escrito no capítulo 31 versículo 9, capítulo 33 versículo 10 e em Neemias no capítulo 8. Não se trata, pois, de um livro esotérico. Apenas se esperava dos sacerdotes que cumprissem devidamente a sua missão naquele serviço do santuário, que tanta importância tinha para cada verdadeiro israelita. Principais temas do livro de Levítico: sacrifício e oferta. Há 5 classes de ofertas que cumprem 2 propósitos principais, um para mostrar louvor, agradecimento e devoção, os outros para expiação, para cobrir e tirar a culpa e o pecado. As ofertas de animais demonstravam que a pessoa estava dando sua vida a Deus por meio da vida do animal. Os sacrifícios eram para a adoração e o perdão do pecado. Através deles aprendemos sobre o custo do pecado, porque vemos que não podemos nos perdoar a nós mesmos. O sistema de Deus diz que se deve dar uma vida em troca de outra. No Antigo Testamento, a vida de um animal se entregava para salvar a vida de uma pessoa, mas esta só foi uma medida temporária até que a morte de Jesus pagasse o castigo do pecado da humanidade para sempre. Adoração. Designaram-se 7 festas religiosas e nacionais. Frequentemente se celebravam em família. Estes fatos nos ensinam muito a respeito da adoração a Deus tanto na celebração como na dedicação em silêncio. As regras de Deus a respeito da adoração estabeleceram um padrão ordenado e regular de companheirismo com Ele. Permitiam momentos de celebração e ação de gratidão tanto como para reverência e adoração. Nossa adoração deve mostrar nossa profunda devoção. Saúde. Foram dadas regras civis quanto ao alimento, à enfermidade e o sexo. Nestes princípios físicos, sugeriram-se muitos princípios espirituais. Israel tinha que ser diferente das nações vizinhas. Deus estava protegendo Israel da enfermidade e de problemas de saúde comunitários. Devemos ser diferentes, moral e espiritualmente, dos incrédulos que nos rodeiam. Os princípios para uma vida saudável são tão importantes hoje como nos dias de Moisés. Um ambiente saudável e um corpo saudável fazem nosso serviço a Deus mais efetivo.
Santidade. Santo significa separado ou dedicado. Deus tirou seu povo do Egito, agora estava tirando o Egito do povo. Estava lhes mostrando como trocar as formas egípcias de vida e pensar nas próprias. Devemos dedicar cada área da vida para Deus. Ele deseja obediência absoluta tanto na teoria como na prática. Embora não celebramos todas as práticas de adoração de Israel, devemos ter o mesmo espírito de preparação e devoção. Levitas. Os levitas e os sacerdotes instruíam ao povo em sua adoração. Eram os ministros de seu tempo. Também regulavam as leis morais, civis e cerimoniosos e fiscalizavam a saúde, a justiça e o bem-estar da nação. Os levitas foram servos que mostraram a Israel o caminho a Deus. Proporcionaram um antecedente histórico para Cristo, nosso supremo sacerdote e, entretanto, nosso servo. Os verdadeiros servos de Deus velam por todas as necessidades de seu povo. O autor. Nenhuma alusão se faz no livro a qualquer espécie de ordem para se escreverem as leis que nele se encontram. Mas várias vezes se afirma que essas leis foram promulgadas através de Moisés, e cerca de 30 vezes deparamos com esta frase, e falou o Senhor a Moisés. Pelo menos, começam assim 22, 27 capítulos deste livro. O nome de Arão anda por vezes ligado ao de Moisés conforme capítulo 11 versículo 1, capítulo 14 versículo 33 e capítulo 15 versículo 1, sendo que uma única vez aparece isolado e você pode conferir no capítulo 10 versículo 8. Analisando, pois, os textos de Êxodo, de Números e de Deuteronômio, relativos à ordem para se escreverem os mandamentos confiados a Moisés, conforme Êxodo capítulo 24 versículos 4 ao 7, podemos concluir que essas instruções, de tanta importância para a felicidade e salvação do povo de Deus, muitas delas até tão minuciosas que dificilmente se recordariam e foram sem dúvidas, escritas pelo próprio Moisés, ou então por alguém que o fizesse sob a superior orientação do mesmo. Finalidade e aplicação. A finalidade imediata e direta deste livro só pode ser a de dar a conhecer os princípios e as leis que regiam o povo escolhido, cujo Deus era um Deus santo, e que exigia que o seu povo fosse santo também. Sereis santos, porque eu sou santo. É a ordem que vem de cima, como mostra no capítulo 11 versículo 44. O santuário de Deus está no meio do povo para que, prestando-lhe culto ali, saibam que se encontram perante o Senhor. Cerca de 60 vezes lemos esta frase em Levítico. Exige-se, porém, a separação de toda a impureza e de todo o pecado. Mas como a natureza humana é pecaminosa e inclinada a pecar, há que recorrer à expiação pelo pecado e à purificação de toda a impureza. É por isso que logo de início se faz alusão à lei do sacrifício. São numerosas e variadas as leis de Levítico, umas gerais, outras específicas, umas rituais, outras morais, severas umas e suaves outras. Todavia, no fundo tendem a separar Israel das outras nações, reservando-o para o serviço de Deus, que fez dele o seu povo ao libertá-lo da escravidão dos egípcios. Enquanto forem puramente rituais, estas leis são provisórias e obrigatórias apenas na dispensação de Moisés, à qual pertencem. Mas tiveram uma referência direta a Israel como nação, que ia ser governada em todos os aspectos da sua vida nacional e individual apenas pela lei de Moisés. Neste sentido rigorosamente histórico, podemos dizer que o Levítico tem o seu interesse para todo leitor cristão, pois lhe fala do modo como Deus tratou o seu povo, quando na menoridade ainda necessitava de instrução e preparação. De resto, muitas das leis, as dietéticas por exemplo, envolviam princípios de higiene, que ainda hoje têm valor. É o caso da utilização da carne de porco, que ainda incomoda muita gente, mas é confrontada no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 e Romanos capítulo 14 versículo 20. Se considerarmos as leis morais, não há dúvida que estas leis são de caráter permanente, tanto ao cristão como ao judeu da atualidade, com as suas tendências para o mal e para a infração da lei de Deus expressa no Decálogo. Se exige inteira obediência à lei moral de Deus, tal como outrora se pedia ao povo israelita. O pedido insistente de Levítico para que o povo seja santo, porque o seu Deus também o é, vem confirmado no Novo Testamento em 1 Pedro capítulo 1 versículo 15. Este livro tem a característica de apresentar numa harmonia de conjunto dois elementos não só distintos, mas até ao parecer de muitos, incompatíveis. É de todos os livros do Velho Testamento que com mais pormenores se refere à lei,
procurando governar toda a vida do povo de Deus através de princípios gerais ou de preceitos especiais, e assim exigindo aquilo que poderíamos resumir com as palavras do apóstolo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31. Insiste também na santidade do povo, baseada na santidade de Deus: sereis santos, porque eu sou santo. E finalmente, como nenhum outro livro do Velho Testamento, foca a obra maravilhosa da redenção humana através de Cristo, como que respondendo à pergunta de Jó: como se justificaria o homem para com Deus? Confira em Jó no capítulo 9 versículo 2. Com palavras deste gênero, levará a sua oferta, porá as mãos na cabeça, confessará que pecou, e o matará, e o sacerdote aspergirá o sangue, fará expiação por ele, e será perdoado. É este o Evangelho do Novo Testamento que para os pecadores, se apresenta em termos próprios do Velho, enriquecido com o ritual do sacrifício, que termina com o dia da expiação. Nada semelhante a este grande dia da expiação nos outros povos da antiguidade, comenta um autor moderno. E diz mais: se todo sacrifício visa a pessoa de Cristo, este muito mais. Se Isaías 53 é a essência das profecias messiânicas, Levíticos 16 é dos tipos mosaicos a mais pura e refinada flor do simbolismo do Messias. Para compreendermos o Calvário, vendo nele toda a sua glória trágica, temos de o contemplar à luz de toda a história sagrada, que nele se concentra. Com Isaías, o profeta evangélico do Velho Testamento, e com o autor da Epístola aos Hebreus, voltemo-nos para o Levítico e admiremos o que ali se diz do grande dia da expiação, não esquecendo as considerações que lhe seguem, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, conforme o capítulo 17 versículo 11, deste modo veremos desenrolar-se diante de nós o magnífico drama da redenção, e à luz da imagem passaremos a compreender melhor a realidade. O livro de Levítico conclui com um foco contínuo na santidade e na separação do povo de Israel para Deus. Ao longo do livro, foram estabelecidas leis e rituais que visavam manter a pureza e a proximidade do povo com o sagrado. A ênfase na santidade permeia todas as áreas da vida, desde os rituais no tabernáculo até a conduta moral e ética do povo. A conclusão de Levítico destaca a importância de obedecer aos mandamentos de Deus e de buscar uma vida que reflita a santidade divina. A separação do pecado e a busca pela justiça e retidão são princípios fundamentais que transparecem nas instruções dadas ao povo. Além disso, o livro aponta para a necessidade de sacrifícios e purificações como meios simbólicos de reconciliação com Deus, reconhecendo a fragilidade humana e a necessidade de expiação. Ao final, Levítico estabelece um padrão rigoroso para a adoração a Deus e para a vida cotidiana do povo, preparando o caminho para os eventos subsequentes narrados nos livros seguintes da Bíblia. Chegamos ao final deste nosso vídeo e esperamos que tenha gostado, e se chegou até aqui, por favor, não deixe de curtir o nosso vídeo, inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e comentar para não perder nenhum detalhe desta nossa jornada espiritual. Juntos continuaremos a desvendar os mistérios divinos que nos conectam uns aos outros e ao Criador. Que o nome do Senhor seja sempre louvado.